Queridos amigos, mais uma vez estamos aqui juntos. Vamos estudar páginas da Bíblia, cada vez, um dia de cada vez. Portanto, estamos aqui juntos, propondo a vocês que abram a sua Bíblia. Eu, pessoalmente, estou com a minha Bíblia de Jerusalém, continuando aquele nosso estudo, sempre tendo como nosso trilho, nosso norte, nossa direção, o livro de Mateus. Mas retomando o estudo que nós estávamos anteriormente, vou pedir que vocês deixem aberto o capítulo 12, mas antes, é claro, não poderia deixar de cumprimentar nossos professores aqui presentes. Mais uma vez, Amélia, muito obrigada por estar conosco. Prazer é meu. Padre Carlos, agradeço a sua presença. É um prazer. Sem eles eu não aprendo nada. Então, aqui estou representando todos vocês que se consideram, como eu, alguém que está aqui para aprender. Aqueles que já conhecem um pouco mais, perdoem a nossa ignorância nesses termos, mas a gente está aqui para tentar descobrir o que o Senhor quer nos dizer. Vocês lembram que no programa anterior nós estávamos estudando sobre as espigas arrancadas, que é exatamente esse trecho que eu pedi para vocês abrirem, o capítulo 12 do livro de Mateus, e que nós fizemos um estudo legal sobre o sábado, o domingo, o dia que o Senhor concede-nos para o repouso, o dia em que a terra deve descansar. Fizemos todo um estudo a respeito disso e hoje nós vamos continuar porque o estudo é profundo e nós queremos aprofundar algumas situações a mais. Então, hoje, fazendo um paralelo desse livro de Mateus, eu vou pedir que vocês abram Marcos, vou dar um tempinho para vocês procurarem, Marcos no seu capítulo 2º, o versículo que vai de 23 a 28, que é a mesma coisa que Mateus nos disse no estudo passado, com outras palavras. Então eu quero hoje, em vez de nós retomarmos aquela mesma leitura de Mateus, eu quero ler o que diz Marcos. Portanto, vamos lá, sobre as espigas arrancadas. Marcos vai nos falar assim: aconteceu que, ao passar num sábado pelas plantações, seus discípulos começaram a abrir caminhos, arrancando as espigas. Os fariseus disseram-lhe: vê, como fazem eles o que não é permitido fazer no sábado? Ele respondeu: nunca lestes o que fez Davi e seus companheiros quando necessitavam e tiveram fome? E como entrou na casa de Deus, no templo do sumo sacerdote Abiatar, e comeu dos pães da proposição, que só os sacerdotes podem comer, e os deu também aos companheiros? Então lhes dizia: o sábado foi feito para o homem, e não o homem para o sábado, de modo que o Filho do Homem é Senhor até do sábado. Como esse assunto é fértil, eu quero voltar aos meus ilustres professores para que explanam um pouco mais essa questão que o judeu, como nós estamos nos reportando à época, né, via com tanto carinho, com tanto zelo, com tanto respeito, essa questão do culto ao sábado. E trazer para a nossa realidade de hoje, porque hoje nós somos assim, nós católicos, às vezes um pouco mais concessivos, né? Nós vemos os que não frequentam nenhuma religião, não frequentam nenhuma igreja, abrirem, o comércio está aberto agora, a maioria deles, no dia de domingo, que é o dia de respeito a nós pelo Senhor, né? Como é que fica essa questão aí da concessão e da honra ao dia do descanso, seja sábado ou domingo? O texto de Mateus falava da observância do sábado, Marcos também, que você acabou de ler. O problema que está em jogo aqui, a questão é a observância do sábado. E nós vemos no programa passado o Êxodo 20, outros textos que falavam da observância do sábado. Então, o problema aqui está porque era uma questão capital na observância judaica, o sábado. E o que o texto está dizendo? Que Jesus está caminhando com seus discípulos e eles estão com fome, arrancam espigas. Aí vão dizer, não vê que isso é proibido? Estão perguntando para Jesus. Nós vamos perceber que em Deuteronômio, você lê o texto, arrancar espigas, a lei permite. Já debulhar no sábado, aí proíbe. Aqui não fala que debulharam, fala só que puseram-se a arrancar. E a briga está entre Jesus e os fariseus. E Jesus vai citar, como em Mateus, um texto de Davi,
que vai falar que Davi passava necessidade com seus companheiros, estavam com fome, e entrou na casa de Deus. Aparece um dado novo aqui, falando que o sumo sacerdote era Abiatar, e comeu aqueles pães apresentados que somente os sacerdotes podiam comer. Então, estão fazendo coisas erradas, além de que eles arrancaram de sábado, e Jesus então diz, não, mas não lembram também a história. E quem é que vai ousar falar mal de Davi? Que para os judeus, Davi é algo muito sagrado. E Jesus cita mesmo o texto onde fala que Davi, então, entrou com os companheiros e comeram do pão que era só para os sacerdotes comer, e eles comem também. Aí Jesus fala, o sábado é feito para o homem? Não, o homem é que foi feito para o sábado. De sorte que o homem, esse homem, Jesus, é o Senhor do sábado também. Na realidade, o que os fariseus querem é pegar Jesus, né? Na contradição, né? Na contradição, porque não, eles não querem só chamar a atenção de Jesus. Olha, escuta aqui, né? Mas na realidade o que eles querem é uma acusação. Acusar contra Jesus. E Jesus responde dizendo, se o sábado é sagrado a Deus, mas também o tempo consagrado a Deus não era menos aquele lá. Aí ele vai falar assim, olha, na realidade, o homem é a vida que é consagrada a Deus, e a vida vale muito mais do que a lei. É interessante a gente notar aqui, porque tanto o Evangelho de Marcos quanto o de Lucas, quando apresenta esta passagem, está no meio de uma sessão que apresenta 5 momentos de controvérsia, de discussão dos judeus com Jesus, que na verdade não é, representa a discussão que a comunidade cristã ainda enfrentava em relação aos fariseus e escribas da lei. Então, esses dois evangelhos, essa sequência, primeiro aborda a questão do perdão dos pecados. Se você pegar em Marcos 2, 1 a 12, fala sobre isso, que Jesus perdoa os pecados, e eles discutem quem é que pode perdoar os pecados se não Deus, né? Depois fala que Jesus foi à casa de Mateus, que ali fez refeição com os pecadores. Então era outra polêmica, porque eram os coletores de impostos, o pessoal pecador, o pessoal não fazia de jeito nenhum, não entrava na casa de jeito nenhum, quanto mais para comer, né? Depois surge a questão do jejum. Por que os discípulos de João jejuam e os seus não? É outro momento de discussão. Entra esse texto nosso, dessas espigas arrancadas, e depois continua ainda a discussão de Jesus não respeitar o sábado, no próximo texto que nós vamos analisar também depois, quando fala que Jesus cura uma pessoa na sinagoga em dia de sábado também. E a sequência, né, vai dizendo que cada uma dessas passagens, a oposição a Jesus era maior ainda, aumentava, até que chega na próxima sessão a dizer que querem eliminar a Jesus. Então nós temos aí essas discussões todas, são coisas, né, da discussão, da atitude de Jesus, mas que a comunidade cristã, tendo assimilado essas atitudes de Jesus, continuavam a ser criticadas e não aceitas pelos judeus. Padre Carlos, observando assim mais do lado prático da questão, olhando com uma lente assim bem mais longa para esse passado, nós que estamos aqui hoje, parece haver um certo exagero no peso dessas leis, nesses detalhamentos de serviços que eram executados. Hoje a gente, no nosso dia a dia, o que significa arrancar um pendão de trigo no campo, o que significa debulhar um grãozinho, isso parece um excesso de zelo, que naqueles tempos talvez justificasse, porque era uma forma de se traduzir ao Senhor, olha como o meu zelo pela tua casa me consome, né? Nós sabemos que os fariseus, no caso, que são aqueles que mais têm essas discussões, era exatamente um grupo de judeus, leigos, né? Leigos, judeus, que primavam por isso, eles queriam observar a lei tim-tim por tim-tim mesmo, por isso mesmo eram radicais. O que eles esperavam com isso? Não apenas dizer que estavam cumprindo a vontade de Deus, mas também havia a concepção de que se a lei de Deus fosse cumprida o mais detalhadamente possível, mais com devoção, né? Na verdade eles tinham a devoção, né? Porque não era outra coisa que os movia, né?
eles estariam apressando a vinda do Messias e a libertação do povo. Quer dizer que a preocupação era satisfazer o Senhor para que ele viesse logo? Era um modo que eles pensavam mais ou menos isso mesmo. Agora, a reflexão que você faz, assim, para a gente não vamos estender demais, porém, a gente vê o seguinte, nós temos dois extremos, né, em todas as coisas de religião e mesmo de leis em geral. Ou a gente, muitas vezes, ou a gente cai nesse radicalismo, ou a gente cai no relativismo. Tanto faz como tanto fez. E as duas coisas são ruins. É por isso mesmo que a reflexão do Evangelho de Marcos é muito boa, quando Jesus ele não está simplesmente desobedecendo uma lei, ele está interpretando a lei no seu mais profundo, na sua alma. Então é importante perceber isso, né? Na nossa vivência da religião, na nossa vivência social também, nós temos que sempre ter presente isso. Uma lei, ela tem um motivo para ser feita, e que normalmente o motivo é positivo, normalmente, nem sempre. A observância dessa lei é importante? É, porque tem esse motivo pela qual ela surgiu. Porém, quando a gente radicaliza, ela acaba se voltando contra o próprio motivo. Então, nós falamos no programa passado que a necessidade do descanso é uma necessidade humana, além de religiosa. Se a gente observa demais, acaba nisso que... Não podemos também passar o dia pensando que é só descanso, né? Tá, tudo bem. Se a gente coloca a lei acima de tudo, acontecem essas discrepâncias que Jesus está dizendo. Então quer dizer que não se pode salvar uma vida no sábado porque a lei não permite? Claro que não. A lei está para preservar a vida. Porém, se a gente falar, tanto faz o sábado ou domingo, não vou descansar dia nenhum, você cai de novo naquela escravidão que também comentamos semana passada. Tem que ter um consenso, né? Exato. O que é bom para a vida. Se uma lei vai matar a vida não tem que ser obedecida. A vida para Deus vale mais que qualquer lei. Mas a lei, quando é colocada também, hoje, por exemplo, não pode ser uma lei que vai submeter a pessoa à escravidão. A lei foi dada porque o povo era escravo e no jeito de viver novo era uma lei nova. Porque o nosso Deus é um Deus que liberta e não que escraviza, em comparação aos outros deuses que o povo tinha que escravizava. Agora é bom também que os rabinos, ao comentar a lei do preceito do sábado, eles colocavam também bem claramente que salvar uma vida está acima do sábado. Isso os próprios rabinos tinham isso. Já é uma visão mais amadurecida de todas essas questões. Preservava o fundamental, porém aqui é uma coisa meio relativa. Inclusive, né, quando Marcos coloca que eles estavam lá só abrindo o caminho no meio das espigas, depois Mateus vai falar que comiam, Lucas vai falar que debulhavam e comiam. Por quê? Aí a gente percebe que cada um deles quis matizar o tamanho da falta de Jesus para justificar esse tipo de discussão que está aqui. Então, parece que Marcos quis dizer assim, para aqueles que ele escrevia que eram gregos, não sabiam dos costumes judaicos, né? E da situação judaica muito bem, como as outras comunidades, ele quer dizer, o pessoal não estava nem comendo, estava só abrindo o caminho e estragando a plantação. Já o Lucas, ele coloca o debulhar, que já era mais condenado, como a Amélia falou, pela lei propriamente dita. Porque né? pegar a espiga, debulhar e comer, aí não podia. Então o equilíbrio entre aquilo que é o objetivo da lei, a sua função e o cumprimento dessa lei, que não pode nem ser radical e nem ser relativista como um todo, é um desafio para todos nós em todas as coisas. Muito bem, assim como um desafio para nós mantermos o nosso tempo. Por isso eu peço que vocês deem um intervalinho para nós já voltamos.